Então, pensando em você, pensando em te proteger, eu vou pedir para que todos os judeus se identifiquem com a estrela de Davi no braço. E eles disseram as dimensões que tinha que colocar no braço, o bracelete, e as pessoas colocaram esse bracelete se identificando. Depois disso, os nazistas disseram bem assim: olha, beleza, você está identificado, a gente está vendo na rua e a gente vai garantir a sua proteção, porque a gente não gosta de ver a população te maltratando, judeu. Então a gente precisa saber também onde você mora. Então todo mundo fazendo um cadastro, é obrigatório, todo mundo tem que fazer um cadastro do local da sua residência, onde é que mora. E aí, de posse desses dados, já sabendo quem eram os judeus alemães que já identificados, eles disseram bem assim: olha, judeu, a propaganda nazista colocou: olha, nós vamos pegar e separar vocês, porque a animosidade está muito grande em torno de vocês. A gente não gosta de ver isso. Então a gente vai separar vocês numa vila específica para judeu, onde vai ter lugar para as crianças brincarem, um paraíso na terra. E a gente vai levar vocês para lá porque a gente quer o seu bem. E aí transportaram esses judeus até essas vilas. Quando os judeus chegaram nessas vilas, foram para lá de trem, eram campos de concentração. Só que aí já era tarde demais. Eles já estavam cercados, murados num campo de concentração. Ah, o que é aquela chaminé ali? Não, aquilo ali é a fábrica. É uma fábrica de guerra e tal que está ali. E você vai ser forçado a trabalhar e tal, tudo. Já está isolado, já está no campo de concentração. Para os judeus que ainda não tinham ido, olha, você precisa ir lá para a vila. Que a vila lá é maravilhosa. Você vai deixar de ser violentado aqui. Em Varsóvia, na Polônia, eles criaram o gueto de Varsóvia. Eles isolaram mesmo os judeus dentro da Polônia, no gueto, chamado gueto de Varsóvia. Vocês sabem o que aconteceu. Mas o que acontece? Todos os movimentos feitos pelos nazistas, até o extermínio do judeu, não foi dizendo assim: judeu, a gente vai te terminar. Não, judeu, eu estou te protegendo. Eu estou te protegendo. E aí o que acontece? Tem um ditado, uma historinha antiga, que tem uns que atribuem a Hitler, outros atribuem a Stalin, mas na verdade é uma parábola que foi criada para explicar esse processo de dominação, que um dos líderes teria tirado as penas de uma galinha, teria depenado a galinha e soltado a galinha teria corrido morrendo de medo dele, e depois ele vem com um punhado de milho e joga nos pés dele, a galinha vem comer nos pés. E aí ele teria dito: olha, tá vendo só? O povo você pode violentar ele da maneira que tiver, se ele tiver fragilizado, se ele...
O fato é que quase ninguém sabe disso, mas a educação pública, gratuita e obrigatória foi inventada em algum momento da história. Antes não havia isso. A educação na antiguidade se distanciava muito do que entendemos hoje por educação. Na Atenas clássica, por exemplo, não havia escolas. As primeiras academias de Platão eram espaços de reflexão, conversação e experimentação livre. A instrução obrigatória era coisa dos escravos. Por outro lado, a educação em Esparta era mais parecida com uma instrução militar. O Estado se desfazia daqueles que não alcançavam os níveis esperados. Havia aulas obrigatórias, fortes castigos e modelagem de conduta através da dor e do sofrimento. Antigamente, a educação estava nas mãos da Igreja Católica, pelo menos no mundo cristão ocidental. Foi só recentemente, no século XVIII, em uma época da história que se chama despotismo esclarecido, com certeza ouviram falar disso na escola, que se criou o conceito de educação pública, gratuita e obrigatória. A escola, como conhecemos hoje, nasceu no fim do século XVIII e começo do século XIX na Prússia. Com o objetivo de evitar as revoluções que ocorriam na França, os monarcas incluíram alguns princípios do iluminismo para satisfazer o povo, mas mantendo o regime absolutista. A escola prussiana se baseava na forte divisão de classes e castas. Sua estrutura, herdeira do modelo espartano, fomentava a disciplina, a obediência e o regime autoritário. O que queriam esses déspotas esclarecidos? Um povo dócil, obediente, e que pudesse ser preparado para as guerras muito comuns nessa época entre todas as nações que estavam nascendo. Por exemplo, Catarina a Grande, da Rússia, chamou os enciclopedistas franceses para preparar isso mesmo. Diderot, um dos mais famosos, esteve lá para montar esse pacote formador, não de cidadãos, mas de súditos obedientes desses estados. As notícias do modelo educacional bem-sucedido se espalharam rapidamente e, em poucos anos, educadores das Américas e Europa visitavam a Prússia para se especializarem. Com o passar do tempo, o modelo se expandiu internacionalmente. Muitos países importaram a escola moderna com o discurso de acesso à educação para todos, elevando a bandeira da igualdade, quando justamente a própria essência do sistema provinha do despotismo, buscando perpetuar modelos elitistas e a divisão de classes. Essa é a origem da educação pública. Note que Napoleão, um pouco depois, inimigo jurado de todos esses déspotas, fez a mesma coisa. Ele dizia com todas as letras: eu quero formar um corpo docente para poder dirigir a opinião dos franceses. Dá para entender? Ele sabia o que fazia. E isso funciona, sabendo ou não sabendo, até os dias de hoje. A escola nasce num mundo positivista, regido por uma economia industrial. Portanto, busca obter os maiores resultados observáveis, com o menor esforço e investimento possíveis, aplicando fórmulas científicas e leis gerais. A escola era a resposta ideal à necessidade de trabalhadores. Foram os próprios empresários industriais do século XIX que financiaram a escolarização obrigatória através de suas fundações. Onde coloca os filhos dessas pessoas para que possam trabalhar? Como educamos para que aprendam a ler? Como criamos operários inteligentes? A educação continua sendo a mesma, uma ferramenta para formar trabalhadores úteis ao sistema e uma ferramenta útil para que a cultura permaneça sempre igual e sempre se repita. O que significa conservar a estrutura atual da sociedade. A escola foi complementada por pesquisas sobre o controle da conduta, propostas de utopias sociais e até teorias de superioridade racial. Não é de se estranhar que os primeiros estados com o sistema prussiano ou similar foram, com o passar das gerações, focos de xenofobia e nacionalismo extremos. O modelo de produção industrial em linha de montagem era perfeito para a escola. A educação de uma criança era comparável à manufatura de um produto. Portanto, requeria uma série de passos determinados numa ordem específica, separando as crianças por gerações em graus escolares.
Em cada uma dessas etapas, determinados elementos seriam trabalhados. Conteúdos que assegurariam o sucesso, pensados minuciosamente por um especialista. Digamos que o professor seja a figura que é encarregada de ensinar uma série de conteúdos que condizem, porque alguém determinou assim, com uma idade específica. Mas a educação não é preparada por biólogos. E, curiosamente, muitas vezes também não são educadores que a preparam. São administradores. São pessoas que não dão aulas. Nesta linha de montagem, uma pessoa estaria a cargo de uma pequena parte do processo. Insuficiente tanto para conhecer o mecanismo na sua totalidade, quanto as pessoas em profundidade. Um docente por ano, por matéria, a cada 30 ou 40 alunos, chegando ao ponto que o processo acabe sendo meramente mecânico. A educação, como estamos vendo hoje, é administrativa. Há alunos que chegam, professores que dão aula, alunos que se vão, professores que se vão, e no dia seguinte repete-se o ciclo. Um professor estadual é um funcionário a quem a autoridade diz: o senhor tem que ensinar isto, isto e isto e desta forma. Há repetição demasiada para crianças. Por um professor com carga horária alta e com poucas horas de atenção ao aluno em particular. Então vai dirigir-se sempre ao grupo todo. Porque é claro que se eu tenho 30 crianças, eu não posso supor que todas as crianças queiram fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Esse sistema de linha de montagem, que nasce com o Taylorismo, foi aplicado em indústrias, escolas e exércitos de diferentes países e culturas ocidentais. Até poucas décadas atrás, a escola tinha essas semelhanças com um quartel ou um abrigo. Inclusive, o recreio termina com um sinal anônimo, não humano, o que ensina as crianças que devem se adestrar pouco a pouco para parar num determinado lugar, atrás de determinada cabeça, para formar uma fila, geralmente do menor ao maior. Durante os últimos séculos, seguimos construindo nossas escolas à imagem e semelhança das prisões e das fábricas, priorizando o cumprimento de regras e do controle social. A escola foi pensada como uma fábrica de cidadãos obedientes, consumistas e eficazes, onde aos poucos pessoas se convertem em números, qualificações e estatísticas. As exigências e pressões do sistema acabam desumanizando a todos, porque vão além dos professores, diretores ou inspetores escolares. São considerados grupos homogêneos, com conteúdos homogêneos que têm que obter resultados parecidos. Todos temos que saber as mesmas coisas. Apesar de nós adultos não sabermos as mesmas coisas, apesar de não nos dedicarmos à mesma coisa, nas escolas todos têm que querer fazer o mesmo e têm que fazê-lo igualmente bem. Então a escola tem pouca capacidade de responder às necessidades individuais, porque a escola instrui. É um centro de instrução e é isso que ela faz. Quem não aprende, fracassa. É a realidade. Então, isso de alguma maneira já implica que o sistema educacional é um sistema de exclusão social. Ele seleciona o tipo de pessoas que irão chegar à universidade para então fazer parte de um tipo de elite que domina as empresas, que domina os sistemas de produção, de economia, de comunicação e etc. E outro tipo de pessoas para as quais a escola não é suficientemente adequada. E estão destinadas a outro tipo de trabalho mais precário, porque não vão possuir diplomas para poder fazer mais nada. O sistema e os estados não se preocupam com isso. Não, sinceramente, não estão preocupados com o ser humano enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E nesses termos, toda a educação que busque outra coisa deve ser proibida. A realidade é que a essência da escola prussiana está imersa na própria estrutura de nossa escola. Os testes padronizados, a divisão de idades, as aulas obrigatórias, os currículos desvinculados da realidade, o sistema de qualificações, as pressões sobre professores e crianças, o sistema de prêmios e recompensas, os horários rígidos, o claustro e a separação da comunidade, a estrutura vertical. Tudo isso continua fazendo parte das escolas do século XXI. A escola está fechada ao mundo exterior. Eu estava explicando o título do meu livro do mapa escolar ao território educacional para indicar essa fábula do cartógrafo que conta Borges.
que começa a fazer um mapa de um território qualquer e se esforça para fazê-lo o mais perfeito possível. O mapa acaba substituindo o território. Hoje em dia, a escola se enclausurou, se enfiou dentro do mapa. O que se ensina? Verdades que estão no mapa, não no território. Escola não é sinônimo de educação. A escola pode ser um velho mapa da sabedoria. Mas a educação é o território onde todo o aprendizado acontece. O que é uma boa educação? Conseguir que a maior quantidade de crianças atravesse os padrões de qualidade? Que obtenham ferramentas e conhecimentos que não lhes interessam para superar barreiras que outros lhes impõem? O objetivo da educação não era alcançar uma boa qualidade de vida? Esqueçamos por um instante tudo o que sabemos sobre educação. Toda a nossa forma de entender a escola, tudo que nos disseram que devíamos aprender na vida e o que devíamos ensinar aos nossos filhos. Começar a ver cada coisa, a revisá-la como se nunca a tivéssemos visto. Ou seja, cada ação, cada atitude, cada costume. Se não estivéssemos fazendo as coisas como vimos fazendo, porque sempre as fizemos assim, como as faríamos hoje? Não? É como balançar a cabeça e dizer, bom, vamos recomeçar. Não fumamos aqui. Mas eu fumo, porra. Senhor Shelby, os seus pecados são lendários. Nossos pecados, comparados com bater em crianças, com tijolos e mangueiras. Nossos pecados. Os nossos. Comparados à criança negra que se enforcou por medo da sua fúria. Não vejo como. Você não vê o quê? Coloque no seu rosto. Ou farei o mesmo com seus olhos. Está vendo o mundo partido, como as crianças em quem bateu o verão. Agora olha pra mim. Olha pra mim! Perderam. O soldado Dawes não acredita em violência. Ele não pratica a violência. Não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. Tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Eu tenho a energia e a paixão para servir, junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Me ajuda a salvar isso. Me ajuda a salvar isso. Me enteré esta mañana por la prensa más que nada, sobre todo por la prensa de internet, y esta mañana no he venido por aquí, ha sido esta tarde que me he acercado y he visto que es un monolito de chapa normalita, soldada de manera normal y que aparentemente no tiene ningún significado. El único significado que puede tener es la dirección en la que está colocado. Resumimos da seguinte forma: se eu for falar de deficiência, paralítico é aquele que não consegue andar em direção do seu próximo. Cego é quem não vê seu irmão morrer de fome e de frio. Surdo, quem não tem tempo de ouvir o apelo, o desabafo de um amigo e de um irmão. Anão é quem não deixa o amor crescer dentro do coração. Diabético é quem não sabe ser doce. Louco é quem não consegue ser feliz com o que possui. E a pior da deficiência é ser miserável, porque todo miserável é aquele que não acredita em Deus, e você acredita. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais e juntou tudo. Resultado,
nasceu você. Mano, você é herege, cara, que loucura. Como você é herege? Que coisa absurda. Isso aí que você falou tudo heresia. Heresia. Eu não consegui gravar muito bem o que você falou, porque você fala de maneira muito herética. Entendeu? Sem comentários. Sem comentários. No comments. No comments. É muito de canto a flácias neste de Covamai. É rir pra não chorar. Depois dessas é rir pra não chorar. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa pra você. Nós estamos falando do Criador. E ele, na sua essência, sabe que é ele que nós estamos falando. Mas eu vou te dar estudos agora. Eu vou apresentar estudos em cima de Ial e de Ialcha. Observem a letra I. Observe a letra I e a letra J. A letra J, ela vem da origem da letra I. A letra J entra para a humanidade em 1500 e alguma coisa. A letra J, ela chega para a gente com a colonização com os portugueses. Mas a origem da letra J é a letra I. Ela vem da letra I. E a letra I é o inicial da palavra do nosso Criador. Do nome do Criador, do nome do Filho. Então eu estou falando do Filho, eu estou falando do Rei. Eu estou falando do Criador e estou falando do Rei. Eu estou falando disso tudo, meu irmãozão. Isso não é para ter discórdia. Mas vocês vão ver eu falar, uns falam Ial, outros falam Ialcha. A origem da palavra Senhor vem de Baal. Então eu quero que você tenha noção disso. Que eles modificam detalhezinho, nomezinho, para que você venha adorar Baal, Satanás. Você tem que saber na essência a origem da letra J, você tem que saber que ela vem do I, você tem que saber a referência dos livros antigos lá no hebraico, como é que os israelitas chamam Deus, chamam de Ial, chamam de Ialcha, porque a ordem da nova ordem mundial é matança de massa, mas o Criador, para Ial, para Ialcha, não é isso não, meu irmão, é vida e vida eterna e vida com abundância, mas eu quero dizer que o teu corpo é templo. Ele fala assim, ó, sou o Criador do céu e da terra e não habito em templos feitos por mão de homens. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Multiplica esse vídeo, compartilhe esse vídeo, as pessoas precisam saber disso, porque o cenário agora está vindo, eles estão apertando. Agora eles vão começar a falar novamente da pandemia, vão tentar botar de novo o povo em opressão, depois que a política caminhou, tudo aconteceu, pegaram o dinheiro todo e começa toda uma fúria em cima do povo, porque a ordem da nova ordem mundial é matança de massa.